Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um ótimo sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F da ESPN, onde informam essa negociação ou possível negociação de Igor Vinícius para o Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para esse comentário do Silas. A gente vai agora mudar de assunto porque Eduardo Afonso está chegando com uma informação que está deixando Zé Elias... Chegou. Oh, deu tensão no Zé Elias, porque no deu tensão. destaque ele já não se controlou. Eduardo Afonso, seja bem-vindo. O lateral direito Igor Vinícius, o segundo jogador mais longevo do elenco atual do São Paulo, chegou em 2019, está atrás apenas de Arboleda, tem possibilidade de trocar o tricolor pelo time de Dorival Júnior. Foi uma indicação do ex-técnico são paulino para a sua atual equipe. E detalhe, curiosidade, Igor Vinícius, quando Dorival esteve aqui, não jogou com o técnico sequer um minuto porque estava machucado. Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro, não foi procurado para renovar, o São Paulo não conta com ele, até porque tem Cédric Soares, Ferrarese e dois garotos da base, Mike e Igor Felisberto. Com isso, Igor Vinícius pode antecipar a sua saída. Conversamos com pessoas ligadas ao staff do jogador. Ele tem sondagens de Corinthians, de Fortaleza, de Santos e de Vasco da Gama. O Vasco já foi descartado. Recentemente, houve uma possibilidade de ir para o Atlético Paranaense disputar a Série B, mas o negócio acabou não caminhando. Igor Vinícius não joga desde o dia 26 de abril. Quando entrou no segundo tempo na partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Está se recuperando de uma lombalgia. Vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para finalizar esta recuperação. Para o São Paulo, a saída do jogador é boa, principalmente se houver o pagamento de uma multa e a economia nos salários que seriam pagos até o final do ano. Abre uma lacuna dentro da folha de pagamento tricolor para que o time procure reforços e possa encaixar os salários desses reforços sem aumentar esta folha de pagamento. A negociação, neste momento, está ainda em cima de especulações. Conversei com uma pessoa ligada à diretoria do São Paulo que me garantiu que, por enquanto, o clube não foi procurado pelo rival para abrir negócios e levar o lateral direito, Igor Vinícius. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Vamos lá. Puxa vida. Zé Elias é contundente, cara. Ele me faz, eu até choro. Cedo meus minutos para o Zé. Mas o Rafa, você não viu enquanto ele ouviu o Eduardo Afonso. O Pascoal está aos prantos. Eu tô aqui chorando de Caiu rir. uma lágrima, né, Felipe? Cara, vamos lá. Calma, Zé, devagar. Nosso DTV... Vini, quem está hoje no comando da nave? Jackson. Por favor. Segura o homem. José Elias. A lombalgia tenho eu, pô. Tenho lombalgia, tenho fratura de vértebra, tenho tudo. L4, L5, tá tudo estourado. Aí eu tenho dor todo dia. Agora, o Silas tá aqui. Quando falou lombalgia um mês, tem algumas coisas que são estranhas no DM do São Paulo. O Lucas só veio a público esclarecer o problema e a lesão porque todo mundo achou estranho. A história do joelho. É só um probleminha no joelho, e aí para. Sentiu dor no treino. Sentiu dor no treino e tal. Aí o São Paulo veio a público e falou assim: olha, o São Paulo não, né? O doutor Moisés Cohen veio a público e falou: olha, ele tem isso, tem isso, tem isso. Aí depois o São Paulo veio, abriu e o próprio Lucas veio e falou: olha, eu tenho um problema sério, resolvi tratar. Eu não, assim, um mês para tratar lombalgia, tem algo a mais aí, não é possível. O Silas, não sei se o Silas acha a mesma coisa que eu. Um mês para você tratar a lombalgia, não sei. E assim, está sem jogar desde abril. Já vinha jogando e o próprio Edu falou, olha, com o treinador que estava aqui, né, quando o Dorival está aqui, não jogou, porque tinha problema de pubis. Precisa entender qual é o tipo de lesão. É lombalgia mesmo? É algum outro tipo, é uma outra lesão? É algum problema nas costas mais sério que uma lombalgia? Precisa ser esclarecido antes. O Corinthians precisa esclarecer esse tipo de situação para entender qual é o atleta que vai contratar. Porque ele não pode contratar... A situação do Corinthians é assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vai contratar um jogador para jogar um jogo e ficar 3 de fora? Ou você não sabe quando ele vai estar bem para jogar? Porque assim, se ele está um mês praticamente parado, sem
sem poder jogar? Não, vai ficar um mês. Então, não tem, sabe? E eu volto a falar, é o meu destaque, eu não contrataria. Não contrataria. Iria ver outros jogadores, tem jogador aí, sei lá, você vê ali, eu não sou empresário, não vou ficar falando aqui o nome de jogador. Sim. Né? Assim, mas tem outros jogadores, o departamento de análise, Fabinho Soldado. Departamento de análise do Corinthians aí pode dar outros nomes aí para poder suprir a ausência e as dificuldades da equipe do Corinthians. Até porque é uma responsabilidade que quem está pedindo o jogador é o Dorival. Sim. Então vai ficar nas costas dele. Então ele... mas é o seguinte... E o Dorival, quem conhece o Dorival é amigo de nós todos aqui. O Dorival não é o tipo de treinador que vai trazer um cara machucado. Então, se ele está pedindo... Eu não sei qual que é ele deve estar com uma confiança muito grande naquilo que ele está fazendo. Mas Dorival. Não, mas se for o caso, tem algum boi na linha aí. Por isso que eu estou falando. Deve ter alguma coisa errada. Não é só a lombalgia. Deve ter ele alguma pode ter pedido coisa. um jogador para a lateral direita. E alguém apresentou o nome que fosse esse. Eu também, como Zé, eu não vou ficar aqui dando sugestão de nome, mas se você der uma passadinha, não precisa ir longe não, hein? Não precisa ir longe não, hein? Não precisa gastar sola de sapato. Tem jogador da Série B jogando bem nessa posição. Isso, eu ia falar aqui agora. Não precisa de sola de sapato, é só ligar aqui na ESPN. É só ligar aqui na ESPN que você vai ver quem é que é do ramo e quem não é do ramo. Que ramo que é esse? Esse é o ramo futebol. Ah, é? É. Tem jogador que é do ramo futebol, mas tem jogador que reluta em ser do ramo futebol. E tem jogador que está jogando. Eu não vou dar nome aqui porque não me cabe dar sugestão, mas eu vejo não só um, tem mais do que um para essa função, mas cabe a eles escolher aquele que seja o melhor. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, não investiria dinheiro, porque é o seguinte, ele vem, não vai ter custo na vinda. Não tem custo como, meu senhor? Você sabe como é que funciona? Não sabe? Tem a parte do empresário, tem a luva, tem antecipação, entendeu? Quanto é que vai pegar? Gente, o contrato vai pedir de 4, 5 anos. Gente, depois não vai dizer. Sim. Depois não vai dizer. Eu quero ouvir o Rafa, mas antes vamos só colocar na tela uns números do Igor Vinícius. Óbvio que às vezes jogador de setor defensivo, uma das coisas que sempre tem é gols e obviamente não é a questão dele. O que dá pra ver é o volume de jogos, né? 48 em 2022, aí em 2024, em 23 o 23 está ali embaixo, ele só jogou 2 partidas, 24, 47... lembrando que 23 é o ano do título da Copa do Brasil do São Paulo com o Dorival, que é o que justamente disse o Eduardo Afonso. Curiosamente, ele não jogou com o Dorival. 2025, 14 partidas apenas. A gente tem aí minutagem e tudo mais. Rafa, te causa estranhamento essa negociação, o nome sugerido, pela questão das lesões? Não estou aqui entrando no mérito, que poderia ser uma discussão, se é um bom jogador, se não é. A torcida de São Paulo teve altos e baixos em relação ao Igor Vinícius, mas estamos falando de um jogador que tem uma situação médica aí um pouco preocupante, desconhecida, pelo menos assim, publicamente. Quero te ouvir, Rafa. Essa contratação, se confirmada, ela vai ser ótima para o São Paulo. Vai livrar o São Paulo de um problema. O Igor Vinícius hoje não, já há algum tempo, por conta das lesões, da sua pouca produtividade quando joga, ele é um problema no time do São Paulo. Já teve uma renovação de contrato, o Edu Afonso já pontuou, jogador que está há muito tempo no elenco, então provavelmente o salário dele já é um pouco mais elevado. Ele sair do São Paulo vai ser bom para o São Paulo. Ele ir para o Corinthians, eu não tenho nenhum elemento que me traga confiança para dizer que será interessante para o time do Dorival Júnior. Hoje você tem uma questão do Corinthians muito séria, né? Porque em alguns jogos joga o Mateuzinho, em outros jogos joga o Félix Torres ali improvisado, tem até feito bons jogos, pelo menos a meu juízo, como lateral, curiosamente, mas assim, não é muito a dele, mas está quebrando um galho. O Corinthians precisa ter um lateral? Precisa. Mas se o jogador não serve para o São Paulo, por que vai servir para o Corinthians? É diferente, por exemplo, de quando você vai ao encontro de uma oportunidade de mercado do seu rival e faz uma contratação, apresenta uma proposta para tirar um bom jogador do time rival. Vou lá e vou contratar o jogador tal. Por exemplo, fosse o Ferrarese hoje. Contratar o Ferrarese. Aí tá bom, pode ter um impacto. Até para o torcedor, a rivalidade, dar uma chacoalhada no mercado, você até entende. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vai no rival e contrata um jogador que não joga pelo rival.
a possibilidade do Igor Vinícius chegar no Corinthians derrotado, inclusive do ponto de vista anímico, perante o torcedor, eu acho muito grande. Bom, eu quero te ouvir, Silas, num ponto de vista do São Paulino, que não é, assim, não morre de amores pelo Igor Vinícius, mas a gente viu quando foi o Caio Paulista, verdade em altíssima naquele ano de 2023 com o Dorival, quando ele vai para o Palmeiras foi uma situação ali pesada, torcida. Você acha que no caso do Igor Vinícius, o movimento dele para o Corinthians vai ser, opa, tá machucado, segue a vida, bom pro clube e tudo mais, ou não, vai ficar, pô, pro Corinthians não? Como é que você vê isso? Não, eu acho que, primeiro, eu concordo com o Rafa, com o Pascoal, que tem jogadores bons na Série B, que é só assistir aqui os nossos canais e vão ver, mas nem todo jogador bom consegue jogar no Corinthians, porque o Corinthians Isso também é verdade, Silas. É uma praça, não é fácil de jogar ali. Quem consegue jogar no Corinthians, joga em qualquer lugar do mundo, para mim. Quem consegue jogar no Corinthians e se dá bem no Corinthians, joga em qualquer lugar, porque ali a pressão é muito grande, ali é difícil de jogar. Agora, é um momento que no São Paulo, como eu falei, ele caiu para a quarta opção. É o Cedric primeiro, Ferrarese o segundo. O Ferreira, o menino Ferreira, é a terceira opção, porque ele joga com 3 zagueiros e bota o Ferreira ali para voltar, mas já está com 3 zagueiros. O lateral esquerdo vira o lateral aqui, então o Ferrarese vira lateral, mais os 2 zagueiros e o lateral esquerdo. E tem ainda vindo da base o Mike, que na Copa São Paulo foi muito Justamente. bem. Então, eu acho que é uma transação de um clube gigante para outro clube gigante que o jogador tinha que estar numa condição diferente. O jogador tinha que estar voando para falar, não estou sem espaço aqui, ou não aceitaram a minha proposta, o que eu pedi, o que aconteceu com o Wellington, lateral, que queria muito, aí o São Paulo foi, cedeu o Wellington, liberou o Wellington estava campeão quando já estava avisado que ia sair. Então, assim, eu acho que é uma contratação de risco e concordo com o Rafa, eu acho que ele corre o risco de chegar lá rejeitado pelo torcedor. E ele vai ter que jogar sempre bem. Ele não pode jogar já mais por vir do São Paulo, né? Já vai ter que jogar sempre bem. Então Sabe o que me lembra? Diga. O São Paulo contratou um lateral recentemente, faz pouco tempo. Fez um contrato de 5 anos. Lembra dele? Orejuan. Putz. Vocês têm saudade dele lá? Orejuan. Pois é. Era de chorar. Eu tenho emprestado para tudo quanto foi canto, até alguém achar que não dava mais para jogar no São Paulo. Pascoal, eu tenho um amigo que tem um filho chamado João, que o João, quando o Orejuela batia lateral e acertava, ele gritava na sala. Tá valendo! Então, tem gente que... Bem lembrado, Pascoal. Orejuela. Um abraço pro João. Tem bomba no São Paulo. Marina Buffon tá chegando para contar que história é essa, Mad? Jogador do Tricolor a caminho do Corinthians. Que é isso? Quem é o atleta? Pois é, Michele, boa noite a você e a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Notícia bombástica que pegou aí muita gente de surpresa no dia de hoje, inclusive dada em primeira mão pelo Marcelo Bassege, que está nessa bancada hoje, e também Lucas Passoli, ali na nossa produção, confirmou diversas informações aí passadas pelo Bassege. Pois é, gente, Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, perdeu muito espaço com o técnico Luiz Subeldia, já estava aí no impasse se ia ou não renovar o contrato com o São Paulo, que é válido neste momento até o final do ano. E aí começaram a surgir alguns interessados no futebol do jogador. 4 interessados, para ser mais precisa: Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza. Vasco acabou ficando aí pelo caminho, não avançou nas conversas e neste momento quem está mais próximo de anunciar o jogador é sim o arquirrival Corinthians, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, que foi, junto com o Igor Vinícius, campeão da Copa do Brasil aqui no São Paulo lá em 2023. É um pedido do técnico Dorival Júnior. A gente sabe que o Corinthians nesse momento tem apenas o Mateuzinho ali na lateral direita, tem o Léo Maná, é verdade, mas ainda não conseguiu se firmar, e o Félix Torres, por vezes, é utilizado ali de forma adaptada, não é mesmo? Então, o Igor Vinícius chegaria ali para ser uma sombra ao Mateuzinho. O Igor tem contrato até o final do ano, mas ele tem um acordo aí com a diretoria do São Paulo que pode ser liberado já nesta janela de transferências do meio do ano, saindo sem custos e ele mesmo sendo o seu próprio detentor de direitos econômicos. Então, caso isso aconteça,
Igor Vinícius iria já neste meio do ano para o Corinthians, tá certo, gente? Então essas são as informações relacionadas a esse jogador que perdeu muito espaço com o Zubeldia. Nesse momento está também de fora porque está tratando uma lombalgia, não joga desde final de abril, mas está muito, muito próximo de jogar no arquirrival Corinthians. E só para atualizar vocês em relação ao Juan, que a gente trouxe aqui ontem, o São Paulo chegou a pagar uma parcela aí de 100 mil euros que estavam, esse dinheiro estava atrasado, né, do empréstimo do Juan junto ao Sassuolo da Itália, e agora o São Paulo entende que tem uma carta na manga para conseguir um novo empréstimo até o final do ano, já que o contrato dele de empréstimo é válido agora até junho. No entanto, a gente reforça que o Sassuolo quer vender o Juan e não emprestar novamente o Juan, e tem outros clubes, inclusive de fora do Brasil, interessados no zagueiro. Tá certo? Eu volto com vocês por aí para Marcelo Bassege, principalmente, comentar essa negociação com Igor Vinícius. Obrigada, Ma. E aí, Bassege, essa notícia especial que você deu em primeira mão? Pois é. Igor Vinícius de saída do São Paulo, isso não é novidade, ele já estava fora dos planos do Zubeldia para o restante da temporada, mas a grande novidade é que o destino provável do lateral direito deve ser o Corinthians. O Igor Vinícius recebeu propostas também de Santos, Fortaleza e Vasco. Os empresários do jogador conversaram com esses clubes, mas a tendência é que ele se transfira para o Corinthians. Em termos de carreira, é inegável, né? Um jogador que tem 7 anos de São Paulo, sai do São Paulo para ir para o Corinthians, definitivamente é uma carreira bastante chamativa, né? Passando por 2 grandes clubes do Brasil. Agora, eu não sei se o Corinthians hoje é a opção mais inteligente para o Igor Vinícius. É claro que a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, mas que atravessa um momento político muito delicado. O Fortaleza, é verdade, não faz uma grande temporada, mas nos últimos anos se mostrou um clube muito mais organizado, mais profissional, não costuma protagonizar manchetes de atraso de salários, é um clube que tem se transformado num clube cada vez mais competitivo. Então hoje, eu, no lugar do Igor Vinícius, é claro que a gente não conhece todas as negociações, os números, os valores, mas eu vejo Fortaleza como um destino que faz mais sentido em termos de carreira e tranquilidade, estabilidade, competitividade do que Corinthians, Santos e Vasco. O Vasco, inclusive, já é um destino completamente descartado pelo staff, mas o Corinthians já tem conversas avançadas e deve ser o destino do Igor Vinícius. E vou trazer aqui mais algumas informações do Tricolor. Estou trazendo aqui uma matéria do GE.com, onde Bruno Giofrida, que é o autor dessa matéria, traz algumas informações. O São Paulo mira até 3 reforços e 2 saídas nessa janela de transferência. Tricolor monta planejamento de olho no segundo semestre da temporada. O São Paulo pretende fazer mudanças no elenco comandado por Zubeldia. Durante a paralisação das competições devido à Copa do Mundo de Clubes, o objetivo do Tricolor é contratar até 3 reforços. As necessidades do elenco foram mapeadas pela diretoria e pela comissão técnica nos últimos meses. O São Paulo então concluiu que precisa de um centroavante, de um atacante que pode jogar pelos lados e de um meia. O Tricolor entende que não será simples reforçar o elenco comandado por Zubeldia por causa de restrições financeiras, mas tem buscado alternativas para atender as necessidades para o segundo semestre. Um dos alvos do São Paulo no mercado é Carlos Vinícius, com contrato com o Fulham até agora em junho. O atacante tem 30 anos, não renovará com o clube inglês. Ele se encaixa nas características procuradas pelo Tricolor, principalmente por estar livre no mercado a partir de julho. A tendência é que o São Paulo mapeie o mercado em busca de jogadores com um perfil parecido, não tão jovem, com experiência, mas ainda com um bom tempo de carreira pela frente. Em crise financeira, o Tricolor entende que o melhor cenário possível é gastar pouco, que tem com salários e luvas, premiação com assinatura de contrato, em vez de pagar outros clubes para conseguir contratar jogadores, que seria o caso do Carlos Vinícius. O meia Matheus Alves tem sido procurado por outros clubes. O garoto revelado em Cotia, que foi promovido a profissional nesta temporada e venceu até a Copinha, está na mira do CSKA. Nos últimos meses, o clube europeu chegou a fazer uma chamada de vídeo com o garoto, demonstrando interesse. E o São Paulo definiu que só vende o jogador por pelo menos 10 milhões de euros. O São Paulo está tentando renovar com o zagueiro Juan. Tenta prorrogar o seu empréstimo por mais um ano, com metas de pouca dificuldade a serem batidas, mas o atraso no pagamento do atual acordo está dificultando as conversas. Já a questão do Marcos Aurélio,
o tricolor tem conversas adiantadas com a Lazio para prorrogar o empréstimo por mais uma temporada, também com metas simples de serem batidas, e confia no acerto nas próximas semanas. Até o retorno do Campeonato Brasileiro em 12 de julho deve ter mudanças importantes no elenco. A tendência é que tenha mais chegadas do que saídas, ao menos é o desejo da diretoria. Enfim, essas são algumas informações do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!